Todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal e eu quero trazer para vocês uma matéria importante que está aí no G1, não é? Importante, e assim, a gente tem tanta coisa para falar, não é, nesses dias corridos, e vocês precisam estar informados, mas eu quero mostrar para vocês, para complementar aquilo que a gente já trata no canal muito, né, que o nosso atual sistema mundial ele já está ruindo. Acabou uma era. E os pactos, os acordos, as alianças que existiam, elas não vão subsistir. Serão formadas novas alianças, novas relações, novas potências surgirão. Os países não vão mais depender uns dos outros como o é hoje. As nações não confiam mais uma nas outras. Nós estamos numa era de grande desconfiança, de descrença, de esfriamento nas relações, tanto no âmbito geopolítico como também pessoal entre as pessoas. E vai de encontro ao que estou falando, essa matéria aqui que foi publicada pelo jornal alemão, o Deutsche Welle. A Rússia abandonará o tratado limitando armamentos na Europa. Assinado em 1990, o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa é considerado vital para a segurança do continente. Moscou suspendeu há anos e, desde que invadiu a Ucrânia, o viola abertamente, culpando a OTAN. Você vê pela forma da escrita que é um jornal, né, como é o G1 e o Deutsche Welle, são jornais ocidentais, vão sempre puxar a sardinha para o lado ocidental e ir contra a Rússia. Já é bom deixar isso claro. A Duma, Câmara Baixa do Parlamento Russo, decidiu unanimemente na terça de 16 que Moscou iniciará o processo para abandonar o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa. Em vigor desde 1992 a 2007, esse instrumento multilateral tinha como fim impedir ambas as alianças militares da Guerra Fria na Europa, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia, de reunirem forças para lançar ofensivas, ou seja, ambos os lados tinham um acordo de não colocar, por exemplo, armamento nuclear na fronteira um do outro, não colocar bases, nem criar, por exemplo, um mecanismo de defesa ou de ataque, né, militar, não se organizar de forma que consiga lançar um ataque, uma ofensiva em larga escala um contra o outro. Então é sempre colocar um número limitado de soldados, de armamento e manter uma distância de segurança. Essa é a relação. Isso acabou porque a Rússia agora está em conflito com a Ucrânia, né? E seguimos aqui. Olha, o atual projeto de lei foi apresentado pelo presidente russo, Vladimir Putin, que nomeou o vice-ministro do exterior, Sergei Ryabkov, para liderar o processo de rescisão do tratado das duas câmaras na Assembleia Federal. O presidente da Duma, o Vyacheslav Volodin, declarou em seu canal na plataforma Telegram que a decisão de se retirar do tratado é no interesse da segurança nacional, acrescentando, abre aspas, Washington e Bruxelas, obcecados pela ideia da criação de um mundo unipolar, destruíram o sistema de segurança global com a ampliação da OTAN em direção ao leste, fecha aspas. Durante o plenário da Duma, Ryabkov observou que serão necessários cerca de 6 meses para que seu país se retire completamente do pacto. Nas condições atuais, esse tratado tornou-se uma relíquia do passado. Os nossos opositores não devem se iludir de que a Rússia possa regressar. Então, os acordos, né, que um não vai se armar até os dentes na fronteira um do outro para lançar ataque um contra o outro, isso vai acabar. Então, possivelmente, nos próximos dias, nós vamos ver ataques mais fortes, tanto na Ucrânia, e também nós vamos ver movimentações militares nos países fronteiriços e na própria Rússia, fronteira com a OTAN, mais fortes, mais soldados, mais armamentos, o que vai... E também, claro, a proibição de ambos os lados de fiscalização, que é um dos itens, uma das características dos pactos que as nações assinam, é que um lado pode inspecionar o outro lado para ver se realmente estão cumprindo com o tratado. Sendo assim, mantém os dois firmes no cumprimento do mesmo. Quando não pode-se mais fazer isso, se eu não posso mais confirmar se você está ou não cumprindo, então automaticamente eu não tenho como ter certeza de que você está cumprindo o tratado. Então eu vou me armar para garantir, vai que você não está cumprindo. Então aí fica, esse ambiente agora vai ficar ainda cada vez mais tenso nas relações.
Na declaração, a Rússia exprimirá sua posição sólida, baseada na lei federal, aprovada pela Duma. Abre aspas, olha o que disse, tá? O Ryabkov. Transmitiremos publicamente aos países da OTAN e à comunidade internacional que foi o Ocidente, com suas ações destrutivas, que tornou impossível a nossa permanência no tratado. Fecha aspas. Fim da pedra angular da segurança na Europa. O Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa ele foi assinado em 1990 em Paris e atualizado 9 anos mais tarde. Descrito como a pedra angular da segurança europeia, eliminou vantagem quantitativa da antiga União Soviética em termos de armas convencionais no continente. Né? Fazia sentido tudo porque existia a União Soviética. E agora parece que isso vai cair, porque a União Soviética caiu, mas a aliança OTAN, Europa, continuou e continuou crescendo, expandindo em direção à Rússia. Na verdade, o plano globalista, né, os ocidentais, imaginavam que num futuro próximo a Rússia entraria para a Europa e que eles conseguiriam colocar um governo fantoche na Rússia e fragmentaria a Rússia em vários estados, porque a Rússia ela é composta por várias etnias, moram ali vários povos, várias etnias, entendeu? E aí com isso, né, vários ali inclusive dentro desse povo que poderia e gostaria, por exemplo, de uma fragmentação para se tornar um estado dependente. Esse é o sonho do globalismo. Derruba o Putin e todo o seu governo, estabelece ali um fantoche, e aí eles fragmentam a Rússia em vários estados fantoches, né? Divide ela completamente, e aí eles vencem completamente, tomam toda a Europa e ainda tomam toda a região da Ásia. Eles conseguem uma influência e colocar suas forças naquele território imenso, ainda mais dentro da Ásia, e conseguir o controle de uma região muito importante, tanto econômica como militarmente. Vamos lá? Ele estabelece limites iguais para o número de tanques, veículos blindados de combate, artilharia pesada, aviões e helicópteros de combate que a OTAN e os países do Pacto de Varsóvia podiam instalar entre o Oceano Atlântico e os Montes Urais. Após vários anos de desacordo entre ambas as partes, Moscou suspendeu a aplicação do tratado em 2007, justificando a decisão com os planos dos Estados Unidos de instalarem no leste europeu elementos do escudo de defesa antimíssil, numa ameaça direta à segurança russa. Em 2015, a Rússia parou de comparecer às reuniões, abandonando o tratado de fato, embora não formalmente. Após o início do conflito contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, Putin ordenou que a indústria armamentista russa intensificasse maciçamente sua produção para atender a demanda de munição e armas, também pesadas. Além disso, no começo de 2023, Moscou suspendeu o Tratado para Controle de Armas Nuclear, o New START, o último acordo armamentista ainda válido entre Rússia e Estados Unidos. E agora o pacto, que começou em 1955, entrou várias nações, dentre elas a República Federal da Alemanha, parte ocidental democrática da OTAN, além da União Soviética, a Albânia, Bulgária, Hungria e a parte oriental alemã, que era a República Democrática Alemã, a Romênia, Tchecoslováquia integravam a Liga. Em 90, da República Democrática, a parte oriental alemã se retirou. E aí nós temos que entender, tá bom, que esta era, esses pactos antigos, tá bom, todos eles vão acabar. Os tratados que foram assinados debaixo da ONU, da Liga das Nações, da OTAN, do FMI, tudo que você conhece hoje, eles vão ter que reformular, porque nós vamos ter uma nova economia, uma nova moeda regendo o mundo, as CBDCs, provavelmente. Então, se tudo vai mudar completamente, então as relações estão mudando. E outra coisa, esse conflito tornou ainda as nações mais protecionistas. O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ele está querendo reindustrializar a França e a União Europeia. Quando ele foi para a China, ele falou: nós, a Europa, temos de nos tornar autossustentáveis, tanto de forma militar, econômica, como também energética. Não pode depender de ninguém. Por quê? Porque se começa um conflito, por exemplo, entre Estados Unidos e China,
e esses dois países, por exemplo, param de usar sua indústria para fornecer alimento, medicamento, insumos para o mercado internacional, então todas as outras nações do mundo vão sofrer, vão penar, porque dependem muito dos dois motores da economia mundial. Entende? Então agora nós vamos ver a busca, né, subsídios, implementações para que essas empresas saiam da China e corram para os seus países de origem, porque agora nós vamos ver o mundo realmente se fragmentar e eles vão se fechar em 10 blocos econômicos. Isso agora vai correr. Quanto mais quebram os pactos, quanto mais rápido eles saem desses tratados, mais desconfiança, mais descredibilidade nos acordos acontecem, as relações vão cada vez mais ficando mais tensas, então nós vamos ver uma corrida assim para eles se reindustrializarem e as nações ficarem mais protecionistas e olharem para o seu mercado interno e para suas nações próximas, para os seus blocos econômicos, geopolíticos, estratégicos. Deixo para vocês essa matéria tão importante e eu espero que vocês curtam o vídeo. Compartilhe, comente, essa informação é crucial para tudo que nós estamos vivendo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos. Fiquem todos com Deus.